Hoje eu quero falar com você que trabalha na área de venda e você que é consultor comercial, principalmente consultor comercial da área de educação, que é uma área onde eu conheço bastante, são muitos anos atuando dentro da área de educação. E eu quero trazer para vocês um tema muito interessante, muito importante para mim. Sempre que eu posso, eu analiso bastante os consultores comerciais para poder promover para algum cargo de liderança. Então, um consultor comercial que tem na veia, consegue fazer análise de dados, que consegue trazer indicadores, consegue analisar os seus próprios números, os seus próprios resultados. Eu levo isso bastante em consideração para uma possível promoção. E hoje eu vou trazer para vocês uma análise muito importante que todos vocês deveriam fazer. Isso deveria ser obrigatório para todos vocês. E primeiro, é já saber que a gente que é do comercial, a gente já começa o ano dando prejuízo para a empresa. Isso é muito importante. E eu vou dizer o motivo para vocês. Então, a primeira parte que eu vou trazer para vocês aqui é quanto custa um vendedor para a empresa. Quanto custa o vendedor para que você possa bater uma meta, para que você possa atingir o seu resultado. Tem muita coisa envolvida dentro disso. Tá? Então, esse aqui é um pedacinho do que eu vou trazer. E segundo, a gente vai falar sobre CAC, custo de aquisição de cliente, que também é fundamental vocês entenderem, vocês saberem. Tá? Então, esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho mais longo. Eu não vou fazer nenhum tipo de edição, não vou fazer nenhum tipo de corte. Estou gravando em casa mesmo, vocês podem ver, então não tem nada programado, também não tem roteiro. Eu só anotei algumas coisas aqui, que são alguns dados, para poder agilizar aqui no vídeo. Tá? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela. Então, vamos começar aqui. Primeiro, uma parte bem importante, tá? Que é a construção do salário. A gente saber quanto custa um vendedor. Tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou escrever salário. E embaixo eu vou botar salário fixo. Então, digamos que o salário fixo desse consultor comercial, um consultor pleno para sênior, seja 6 mil. Tá? Então, 6 mil reais é o salário do consultor, tá? Do vendedor. Em cima disso, a gente tem os encargos. Vamos dizer que o de encargo, que é o que a empresa paga, seja de 40%. Só disso a gente já está falando que o custo mensal ele é de 6 mil. Esse. Mais. Então, R$8.400 é o seu salário para a empresa, beleza? Por mês. Só que em cima disso a gente ainda tem férias, mais 13º. Então, no ano, o seu salário vai ser em torno de 115 mil. Tá? Isso estou falando no ano. A gente já parte, então, de um custo real, anual, de 115 mil. Então, a gente já começa, entre aspas, ali dando um prejuízo. A gente já começa no negativo com a empresa. Por quê? Porque a gente trabalha com venda. Então, o nosso papel é trazer receita. Então, no mínimo, eu tenho que trazer 115 mil para a empresa para eu ficar no 0 a 0. O cara investiu em mim ali para me contratar, eu estou trazendo retorno. Em outras áreas, isso é mais difícil de acontecer, porque são áreas que não trabalham diretamente com venda. Então, a gente é avaliado, obviamente, retorno sobre investimento. Eu estou te dando algumas coisas, eu estou te contratando para você trazer um retorno para mim. Tá? É óbvio que eu estou sendo aqui de uma forma muito transparente com vocês e realista, nua e crua, mas é claro que a gente não é avaliado só por número. Tá? Isso é óbvio, eu também vou falar um pouquinho disso. Beleza? Só quero que vocês consigam fazer e tenham isso em mente aqui dentro dos números. Depois a gente tem, dentro de um sistema de ensino médio, grande, a gente tem os custos diretos. Tá? O que eu vou chamar de custo direto? Ah, Leandro, mas na minha empresa não é assim. É diferente. Não tem problema. Eu estou trazendo um caso aqui fictício, estou trazendo uma empresa de educação grande que vende material para a escola. Tá? Pode ser sistema de ensino, pode ser material socioemocional, pode ser maker, pode ser bilíngue, algum tipo de produto que é vendido para a escola. Tá? Aqui no caso a gente vai usar um sistema de ensino mediano do preço que eu estou falando, tá? Para poder a gente atingir um público maior e a gente poder ter uma noção, beleza? Então, vou usar alguns padrões aí, mais ou menos, do mercado. Então, se você trabalha numa empresa dessas empresas grandes aí do mercado, você provavelmente tem carro na empresa, tá? Só de carro, se a gente for botar ali o valor mensal do carro de 1.800, 2.000, 2.000 e pouco, que seria o aluguel do seu carro, você vai gastar por ano 21 mil, tá? Além do carro, tem o combustível. De combustível, digamos que você tenha 2 tanques por mês, mais ou menos. Vai ter meses que vai ter mais, meses que vai ter menos. Digamos que você gaste 10 mil por ano de combustível.
Tá? Depois disso, tem o famoso reembolso. Você é consultor comercial, você viaja, você precisa atender os clientes, você precisa fazer sua rota, e você acaba tendo reembolso. Tá? Então, digamos que você tem aí uns R$ 7.000 de reembolso. Tá? Você gasta por mês menos de R$ 700, tá? Por mês. E aí tem um fator super importante aqui que entra, para mim, na minha concepção, entra no custo direto do vendedor. Nos lugares que eu costumo passar, que eu conheço, que eu já liderei, enfim, a gente sempre fazia evento para o vendedor, evento regional. E esses eventos são eventos importantíssimos, como vocês sabem, né? Evento onde, quando a gente consegue alavancar, a gente consegue reunir o número de escolas da região de vocês. E esses eventos regionais costumam ser em restaurante, costuma ser dentro de algum salão de hotel. Então, existe um custo envolvido nisso, beleza? Eu vou colocar aqui um evento médio. Seria um evento para 20, 25 escolas, por exemplo, para passar um dia de palestra sobre o produto, tá? Que é o que mais ou menos a gente costuma fazer. Vamos dizer que cada evento seja 20 mil, vamos fazer 2 eventos por ano. Então, vamos dizer que a gente esteja gastando aí 40 mil de evento. Tá? Eu vou botar evento regional, beleza? 40 mil. Tá? Se for um evento só, 20 mil. Essa parte aqui é uma parte super importante desses custos diretos, porque isso aqui entra no orçamento. Tá? Então, você que é liderança, está querendo uma liderança comercial ou uma liderança de qualquer outra área, você vai precisar fazer seu orçamento. Tá? Isso aqui ele é o básico para você fazer o orçamento e apresentar isso, defender o seu orçamento. Tá? Em cima desse orçamento aqui é onde a gente depois tem as metas, e é em cima disso que a gente também depois tem bonificação, que a gente tem a meta do comercial, a meta individual. Enfim. Então, aqui de total, a gente tem, só de custo direto, 78 mil. Tá? Então, se a gente for pegar aqui o nosso salário, tá? Mais o custo direto, eu vou chamar isso de custo mínimo. Que seria o quê? O mínimo que a empresa está fazendo para você poder chegar no seu resultado. Tá? Então, ela vai te dar o mínimo. Ela vai te dar ali seu salário e ela também vai te dar ali um carro, vai pagar seu reembolso e vai te dar 2 eventos. Beleza? Então, a gente está falando aqui que ela vai... A gente vai consumir da empresa tá difícil aqui hoje, hein? 193 mil. Tá? Então, são 193 mil que a gente já parte de prejuízo para a empresa. São as ferramentas que a empresa vai dar para a gente atingir a nossa meta. E aqui eu vou colocar uma outra coluna que é muito importante, que eu acho que essa coluna aqui talvez vocês não tenham muita noção, que eu vou chamar de custo compartilhado. O que seria esse custo compartilhado? Seriam outras áreas ou outras coisas que a empresa faz para o comercial como um todo. Então a gente pega o valor, pega uma fatia desse valor, seja pessoa ou seja algum tipo de evento ou alguma outra coisa, e coloca para o vendedor. Depois eu vou explicar por que isso aqui é feito. Tá? Na verdade, para calcular o CAC, a gente vai chegar lá, mas vocês precisam entender tudo que a empresa investe para que um vendedor consiga atingir a meta. Tá? Então aqui eu vou colocar marketing, e aqui dentro de marketing, a gente está falando especificamente de evento. Tá? A gente já colocou aqui evento, a gente já colocou evento regional, beleza? Mas esse evento de marketing que eu estou colocando são os eventos que o marketing faz para a empresa, para o comercial todo, tá? Onde todo o comercial participa e também o relacionamento acaba participando, porque os clientes, os leads que já são clientes, acabam indo também visitar o nosso stand, tá próximo, ou se for um evento de captação que a gente traz uma escola também de renovação, não importa. Beleza? Então, eu vou dizer que o marketing como um todo ele tem um orçamento de 2 milhões para evento. Tá? Desses 2 milhões aqui, a gente tem uma equipe de talvez 20 vendedores. Não é nada absurdo para uma empresa de médio e grande porte, tá? Para atender nacionalmente, vender produto nacionalmente. Você vai ter algumas regiões muito grandes, como Minas, São Paulo, Rio, e você vai ter 2, 3 vendedores, e regiões menores, você vai ter um vendedor só. Tá? Então, digamos que você tem aí uma equipe de 20 vendedores. Então, eu vou pegar esses 2 milhões e vou dividir por 20 vendedores. Tá? Então, cada vendedor ali está consumindo 100 mil reais desses 2 milhões. Tá? Em cima disso, a gente tem viagem.
A gente que é do comercial viaja pra caramba. Mas quando a gente monta um orçamento pensando na viagem do vendedor, tá? E a gente monta um orçamento pensando nas viagens totais, tá? Total da área. Digamos que a área vai gastar, você aqui bem simples, vamos gastar 200 mil, tá? De viagem. A gente está falando que a gente tem 20 vendedores, a gente está falando que a gente vai fazer eventos regionais, a gente tem 20 vendedores, vamos fazer 20 eventos, tá? Pode ser que em uma região, ou um vendedor ou outro, a gente faça 2 eventos, também está no planejamento. E aqui na viagem, a gente tem viagem dos gerentes, a gente tem a viagem do diretor comercial para poder visitar uma escola ou outra, a gente tem a viagem também do time de marketing para poder produzir os eventos. Então, digamos que aqui a gente tem 200 mil por ano para gastar de viagem, beleza? Esses 200 mil aqui, eu vou dividir esses 200 mil por 24. Eu vou botar os 20 vendedores, mais 4 pessoas a mais em cima desse preço, tá? Então, cada vendedor ali teria mais ou menos R$ 8.300 para poder gastar com passagem e estadia, tá? É um custo muito barato. Se a gente for ver uma passagem de São Paulo ou do Rio para Recife, para Salvador, R$ 2.000, R$ 1.800 uma passagem de ida e volta. Então, estou sendo bem conservador aqui nesse caso, beleza? Vamos colocar também mais um custo, que é importante, que é o custo do gerente. Aqui eu estou colocando esse custo compartilhado, tudo que envolve a venda, tá? Tudo que envolve a venda, de uma forma simplificada. Tem mais linhas aqui ainda que eu não vou colocar, mas eu estou sendo aqui colocando o mínimo, tá? Então, para a gente poder calcular o CAC depois, a gente precisa colocar quanto custa o gerente, quanto custa o diretor comercial. Na verdade, a gente coloca o salário de todo mundo para poder calcular o CAC, calcular quanto que aquela área custou e quanto que a gente trouxe de receita. Mas para calcular somente um vendedor, eu vou colocar aqui o custo de um gerente só, mais ou menos. Vamos dizer que ele use da empresa R$ 18 mil, R$ 180 mil, tá? Por ano, e ele tem uma equipe de 5 pessoas abaixo dele. Então, eu vou dividir esse custo de 180 mil por 5, beleza? Então, a gente já tem 36 mil, tá? Só lembrando que esse cálculo também é feito para o gerente e esse cálculo também é feito para o diretor comercial, tá? Então, a bola de neve só aumenta de acordo com que você tem um cargo maior, essa bola de neve só vai aumentando, essa responsabilidade também só vai aumentando. Eu vou colocar aqui na linha também pedagógico. Por que eu vou colocar pedagógico? Porque o pedagógico ele é uma etapa fundamental no processo de venda. Tá? Pelo menos na minha opinião, tudo que eu estou trazendo aqui é como eu enxergo e é o que eu acho. Tá? Então, o pedagógico ele é fundamental numa venda de sistema de ensino, tá? Do material que vai para a escola, que passa pelo pedagógico da escola, vamos simplificar. Porque se o pedagógico da escola não aprova o material, você está fora da concorrência. Se o seu pedagógico ele não consegue defender bem o material, ele não consegue apresentar bem, defender bem, normalmente, quando a gente faz evento, uma das palestras, né, uma das apresentações é o pedagógico que faz, também a gente vai por água abaixo. Então eu vou colocar aqui como se a gente tivesse ali um pedagógico para atender uma equipe regional. Tá? Essa equipe regional, digamos que tenha 5 pessoas. Beleza? Então eu vou colocar que esse custo pedagógico é 100 mil. Tá? 100 mil por ano. E aí eu vou pegar esse pedagógico e vou dividir por 5. Tá? Então aqui do pedagógico eu tenho mais 20 mil. Beleza? Então a gente tem só de custo compartilhado, 166 mil, 164 mil. Tá? Então, custo mínimo, custo compartilhado. Eu já vou colocar aqui quanto que é esse custo compartilhado. 164 mil, beleza? E por último, a gente tem uma coisa muito importante, que é a sua bonificação. A sua bonificação ela também entra nesse cálculo. Porque a empresa paga o bônus para você em cima do seu resultado, em cima da sua meta. Então, digamos que você tenha atingido a meta, tenha batido a meta, e o seu bônus seja 70 mil, 80 mil. 70 mil, acho que é um bônus razoável, tá? Para atingimento de meta. Eu gosto de trabalhar com bônus bem relevante, tá? Seja 70 mil de bônus. Se a gente for colocar os impostos aqui, vamos botar aqui 100 mil, tá? Que custa para a empresa. Tá bom? Então, de total, para você bater sua meta, você vai consumir da empresa algo em torno de quase meio milhão, tá? 457 mil. Isso daqui é o que a empresa está te fornecendo para você bater sua meta. Ela está te dando ali
gerente para te acompanhar, para poder te apoiar. Ela está te dando um pedagógico para você poder ficar mais seguro nas reuniões e poder alavancar a venda e fazer mais rápido. Ela está te dando evento regional, ela está te dando eventos espalhados pelo Brasil, tem o seu salário, está te dando carro. Eu não sei se vocês tinham noção desse custo todo, mas é quanto nós custaríamos para a empresa. Tá? Isso daqui está precificado, isso aqui está no orçamento. Tá? Então, cada consultor comercial vai custar mais ou menos R$500 mil a empresa durante o ano. Tá? E é claro que durante o ano a gente vai avaliando como que está indo o comercial. Se a gente vai chegar na meta, se não vai chegar na meta, se a gente vai precisar segurar o orçamento ou não. Tá? Agora, não sei se está claro para vocês, mas se a gente está gastando 457 mil, a gente precisa, no mínimo, vender 457 mil para ficar no 0 a 0. Tá? Para ficar no 0 a 0. Vocês vão entender que isso aqui ainda é pouco. Tá? Isso aqui ainda é pouco. A empresa gasta mais do que isso aqui. Então, vamos lá. Então, digamos que você tem agora, então você já sabe quanto você custa para a empresa. Tá? Caraca, quase R$500 mil que a empresa está me dando aqui. Eu não estou colocando aqui treinamento, eu não estou colocando aqui outros tipos de custo, como embalde, eu não estou colocando aqui outros tipos de custo, como pré-venda, eu não estou colocando mais nada aqui. Tá? Colocando somente um vendedor ali e o que envolve para um vendedor. Mas a sua meta, digamos que seja, meta comercial, meta vendedor. Tá? Digamos que a sua meta seja 1.800.000. Beleza? Eu tenho um zero a menos. Se a sua meta for 1.800.000, que é uma meta bem razoável, bem factível, tá, de atingir, por que eu digo isso? Porque se sua meta é 1.800.000, se a gente tem um ticket médio do produto de R$600, hoje é dia de jogo, então vai ter aí fogos. Moro perto do Maracanã, tem essas coisas. Ticket médio do produto, R$600. Seria o preço de um sistema de ensino, como eu disse, mediano em termos de preço, tá? Ele não está nem ali na faixa dos R$800 para a escola, e também não está nem ali na faixa dos 300, 400, 450 que existe sistema de ensino nesse patamar, beleza? Então, eu estou pegando ali uma faixa de ticket médio de R$600. Ainda é um pouquinho baixo ali da média, mas vamos trabalhar com essa faixa. Então, você tem ali o ticket médio de R$600. Você, normalmente, a gente vai acabar com uma carteira ali de 200 escolas, para você poder visitar. Vamos dizer que a gente calcula ali que você vai fechar a maioria das suas escolas ali em torno de 300 alunos. Tá? Então, eu vou colocar aqui venda de alunos, tamanho da escola, desculpa, tamanho da escola, 300 alunos mais ou menos. Tá? E eu vou colocar, e aqui a gente já consegue saber o resultado. Tá? A gente já consegue saber que, automaticamente, se eu pegar, vou botar aqui meta de alunos, tá? Se eu pegar 1.600.000, que é a minha meta, dividir pelo ticket médio, eu tenho ali a quantidade de alunos que eu preciso fechar, beleza? Ah, Leandro, a minha meta ela é por aluno. Ela é por aluno, mas você sabe quanto custa o seu produto. Então você multiplica os alunos que você precisa vender por quanto custa o seu produto, você vai saber quanto você precisa trazer de receita. Por isso que o desconto, ele influencia muito aqui para você que é vendedor, porque quando a gente dá um desconto para uma escola, essa meta de alunos aqui, ela sobe. Tá? Não preciso mais vender 3.000, preciso vender 3.500, 4.000. Por quê? Eu diminui o ticket médio. Tá? Eu diminui o meu produto. Para chegar ali na nossa meta, são mais alunos e mais escolas que a gente vai precisar vender. Eu ainda vou falar um pouco sobre, não hoje, mas ainda vou falar sobre desconto que se dá para a escola, como que a gente pode trabalhar em cima disso. E se a gente já tem aqui a quantidade de alunos, né? E a gente já tem aqui também a gente tem quantidade de alunos e a gente tem quantidade de escolas, a gente precisa agora saber quantas escolas eu fecharia. Tá? Então, meta de escolas. Lembrando que meta de escolas seria em cima de 300 alunos no mínimo. Tá? Eu vou pegar aqui os 3.000 alunos, vou dividir por 300. Você teria que fechar 10 escolas de 300 alunos. Tá? Ô, Leandro, mas eu fechei uma de 3.000 alunos. Maravilhoso, maravilhoso. Otimizou tempo, otimizou talvez recurso, não sei, e conseguiu fechar. Só que, vamos lá. Vamos agora calcular. Primeiro, vamos calcular o faturamento por escola. Tá? Quanto que uma escola de 300 alunos vai trazer de faturamento para você, beleza? Então eu vou pegar aqui os 300 alunos e eu vou multiplicar
pelo ticket médio. Tá? 180 mil. Cada escola vai te dar 180 mil, você fecha 10 escolas, 1.800.000. Tá? Agora que vem a parte importante. Quanto custou, ou quanto custa, né, quanto está custando aqui para a gente atingir a nossa meta? Então eu vou trazer CAC, custo de aquisição de cliente, por escola. Como é que eu calculo isso daqui? Eu vou pegar esse... Epa, fiz errado aqui. Eu vou pegar igual o total que a empresa está gastando com a gente e vou dividir pelo número de escola, beleza? Cada escola custou para a gente, para a empresa no caso, né, 45 mil para trazer, tá? 45 mil. Dá para fazer, e o ideal é que esse CAC ele seja feito de uma forma muito mais complexa. Estou sendo muito simplista aqui, muito simplista. Quando eu calculo o CAC, eu sei exatamente as escolas que fecharam, se essa escola passou no evento A, se ela foi para o evento B, para a gente conseguir saber da onde que essa escola veio. Tá? Se ela foi só em um evento regional, ela não participou do evento, digamos, numa BET, ou em nenhuma outra que a gente tenha participado, eu jogo ela numa linha e a gente faz um cálculo diferente, só para vocês terem uma noção, mas aqui eu estou sendo muito simplista, tá? Estou partindo de uma premissa que todas as escolas passaram pela maioria dos eventos, tá? Então, por escola, 45 mil reais mais ou menos. Depois a gente tem o custo por aluno. Quanto está custando por aluno? Quanto que a empresa está pagando ali por aluno, entre aspas, né? Para conseguir vender. Mesma coisa, eu vou pegar isso daqui e vou dividir pela minha meta de alunos que eu captei, tá? A empresa está gastando aqui R$152 por aluno. Beleza? Então, quando a escola pensa em desconto, ou quando a gente pede para dar um desconto, eu não sei se vocês tinham essa noção, tá? Que cada aluno que a gente traz para dentro, existe um custo envolvido nisso, é um custo alto. Se o material ele é R$600, a gente está falando ali R$450, basicamente, foi embora. R$150 foi embora, sobrou só 450. E nisso a gente ainda não tem o custo da impressão do material, da logística do material, de N fatores que vão fazer esse preço, que vão englobar esse preço do material, tá? Então, é importante que vocês tenham essa noção. E por último, e não menos importante, talvez mais importante, que é algo que eu costumo calcular também, quanto está custando cada visita. CAC, tá? CAC, visita. Quanto custa para a gente pisar numa escola, tá? Então a gente vai pegar aqui, digamos que você tenha, deixa eu pensar, tem uma carteira de 200 escolas, mais ou menos, para prospectar, e você acabe visitando 150, tá? É uma taxa de conversão aí, talvez, beleza? Eu estou falando em termos de visita. Você fez 150 visitas. Você pode ter visitado a mesma escola mais de uma vez, tá? Mas, digamos que você tenha feito 150 visitas, visitou uma só, tá? Vamos simplificar aqui os cálculos. Então, eu vou escrever aqui, visita. Você fez 150, tá? Visitas. A gente sabe que a gente não fecha em uma visita só, né? A gente fecha aí no mínimo 3, 4 visitas, que é o que a gente costuma fechar a escola. Então, não são 150 visitas, acaba sendo mais, porque a gente vai visitar a escola mais vezes. Vou botar, então, 200 visitas, tá? Porque a gente não vai visitar as 200 escolas, que eu sei que não visita, mas a gente visita mais de uma escola mais de uma vez. Vou pegar o valor e vou dividir pelo número de visitas. A gente está gastando, para pisar numa escola, R$2.800, que custa para a gente pisar numa escola. Para a gente ir lá e fazer a primeira apresentação, que é o comercial faz, depois ele tenta fazer o pedagógico vá, mais uma etapa, depois ele entra em negociação, de repente o diretor comercial precisa ir lá ajudar na negociação, porque eu tenho contato vigente com algum outro sistema que precisa romper, ou que está saindo desse contrato, precisa analisar a cláusula. A gente aqui não calculou também, não está aqui ainda, o custo de viagem desses clientes. Eu sei que a maioria das empresas pagam para cliente visitar alguma escola, visitar a sua sede, ou participar de algum evento dentro da sua própria sede. Eu não coloquei isso aqui no custo, mas deveria estar dentro de viagem. Em viagem eu coloquei só 200 mil, que seria da equipe comercial, tá? Mas a gente deveria ter uma outra linha de viagem para cliente, beleza? Que aí é um custo bem mais alto do que esses 200 mil. Vocês, se eu aumentar esse custo aqui, vocês vão ver que tudo vai aumentar. Vai aumentar o total gasto por cada vendedor, vai aumentar o CAC e vai aumentar tudo. A sua meta vai continuar mesmo, tá? Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Para vocês terem uma noção muito clara e muito real de quanto que a empresa investe para atingir meta. É um investimento muito alto.
Por isso que é uma pressão muito grande. O comercial, ele é o coração de toda empresa. Toda empresa, o comercial é o coração. Sou fascinado pelo comercial, eu, assim, ainda mais por número, é realmente, assim, uma maluquice por número. Eu amo sentar e fazer esses detalhes todos aqui de uma forma simplificada para vocês, mas eu gosto muito de detalhar todas essas linhas. Quando a gente monta o orçamento, e você principalmente quer ser um diretor comercial ou um gerente comercial, normalmente eu faço para os meus gerentes comerciais fazerem da equipe deles, e eu faço de uma forma mais global, uma parte para vocês se desenvolverem. Muito importante, muito importante. Vocês precisam ter esse senso de realidade. Eu tenho esse senso de realidade, eu preciso ter esse senso de realidade para poder apresentar para conselho, poder apresentar para a companhia como um todo, como a gente está indo e o que está sendo gasto, o quanto que a empresa está investindo. E no final do dia, é, é a vida do consultor que está em jogo, é a vida do comercial que está em jogo, é a vida da empresa que está em jogo. E se a empresa ela gasta, vamos pegar esses 457 mil aqui, vamos multiplicar por 20 vendedores, a empresa está gastando 9 milhões. 9 milhões que a empresa está gastando para atingir uma meta, muito por baixo, tá? Por baixo, para atingir uma meta. É uma meta relativamente alta? Até pode ser. Vou até colocar aqui. Total, vou botar aqui, custo total, tá? 9 milhões. Digamos que, vamos lá, vamos pegar aqui a meta por vendedor de 1 milhão e 800. Então, vou colocar aqui, meta geral do comercial, tá? Então, vou pegar esse 1 milhão e 600 aqui, 1 milhão e 800, e vamos ficar por 20. Todo mundo bateu meta, foi lindo, tá? A empresa gasta 9 milhões para trazer 36 milhões, tá? Isso aqui, mais ou menos o cálculo. Beleza? Ah, mas a empresa está faturando muito. Engano seu. Engano seu. Porque aqui não está contabilizando um monte de outras coisas que vai contabilizar. A gente não está contabilizando outras áreas. A gente não está contabilizando, por exemplo, a impressão do material, a logística do material. Tudo que envolve o custo direto do material. Aqui é o custo direto de venda. Fica com isso na cabeça. A empresa faturar 36 milhões não é nada. 40 milhões, 50 milhões, não é nada. Não é nada. Porque tem muito custo envolvido. Beleza? Espero que esse vídeo aqui tenha servido para vocês. Espero que eu tenha acertado aqui em todas as contas. Se eu errei em alguma coisa aqui, me perdoe. Estou fazendo aqui de supetão também. Só anotei alguns dados para eu não esquecer. E se vocês quiserem trocar uma ideia, bater um papo, tirar alguma dúvida, entre em contato comigo pelo LinkedIn. Pode ser através do direct ou também pode ser através ali mensagem no próprio vídeo. Eu respondo. Beleza, pessoal? É isso. Obrigado. Espero que tenha ajudado. Valeu!